Fala pessoal, professor Marcos Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marcos Edu. Hoje dando continuidade à nossa série de questões aqui, de vídeos voltados para o concurso do IFCE e afins também. Nós vamos responder aqui algumas questões sobre a Lei 11.091 de janeiro de 2005, certo? Essa lei, ela vai tratar do plano de carreira dos técnicos administrativos em educação. Então, a gente já viu isso, na aula anterior. Ela dispõe sobre a estruturação do plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação no âmbito das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação e também dá outras providências. Se você não viu nada, caiu de paraquedas, chegou agora nesse vídeo, eu recomendo que você veja o vídeo anterior. O vídeo anterior eu vejo com vocês na íntegra toda essa lei. Então, antes de ver esse vídeo, é interessante que você veja o outro, porque você já vai chegar aqui sabendo, E agora a gente vai resolver aqui, são 10 questões, certo? E eu escolhi bancas diversificadas, mais especificamente algumas da IDECAM, para a gente reforçar, porque uma vez que o concurso do IFCE quem vai fazer é a IDECAM. Então vamos começar, certo? Esse concurso, essa primeira questão que eu estou colocando aqui é do concurso do Colégio Pedro II, certo? Foi uma vaga de 2014 para estatístico. Então, a gente é muito comum cair esse tipo de questão que relaciona com VOF e no final ele coloca uma sequência, certo? Então, vamos ler a questão e então vamos tentar entender. E essa questão ela é muito boa, eu vou mostrar a vocês que quando você sabe pelo menos um dos conceitos que a gente vai ver nessa questão, às vezes você já consegue responder a questão de lata sem precisar saber todos os conceitos. São macetes de concurso, certo? Então vamos lá. Relacione adequadamente as conceituações trazidas pela Lei Federal 11.091 de 2005 às respectivas características. Pronto. Então a primeira coisa que ele está trazendo para a gente, lembrando que esses conceitos eles estão lá no capítulo 3 da lei, que vai tratar dos conceitos, certo? Então vamos ver aqui a primeira coisa, que é o plano de carreira. A gente tem um plano de carreira e ao lado a gente tem as opções. Então vamos ver, o que é o plano de carreira? Se eu lembrar, eu vou ter uma noção para mais ou menos o que é o plano de carreira. Ele vai dizer como é a minha carreira, como é que ela vai se desenvolver, como é que os servidores eles vão entrar em determinada carreira, como é que se constitui esse instrumento, que ela é um instrumento de gestão do órgão ou da entidade. Então eu tenho que ter essa noção, eu não preciso saber decorado especificamente. Mas quando eu lembro plano de carreira, ele está relacionado com a forma da minha carreira. Então se eu for olhar, é uma área específica de atuação do servidor integrada por atividades afins e complementares, organizadas a partir de necessidades institucionais? Não tem nada a ver com a forma com que eu vou progredir. Então eu sei que esse não é o 1. Posição do servidor na escala de vencimento. Posição do servidor na escala de vencimento, a gente viu na aula passada que isso é o padrão de vencimento. Então, não vou nem olhar isso ainda. Apesar de eu já saber, padrão de vencimento 3, mas não vou nem olhar. Vamos agora para a terceira opção. Conjunto de princípios, diretrizes e normas. A gente está querendo saber o que é plano de carreira. Conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam desenvolvimento profissional dos servidores. Desenvolvimento profissional, desenvolvimento da pessoa na profissão. Tudo a ver com plano de carreira. Vamos ver o resto, Profissional dos servidores titulares de cargos que integram determinada carreira, o nome, tá aí, que integram a carreira, constituindo-se em instrumento de gestão do órgão ou entidade. Então, a gente consegue, por mais que você não tenha visto com detalhes, usando um pouco de lógica, por mais que você não tenha nem visto a lei, dá para ter uma noção que isso trata do plano de carreira. Então, a gente sabe que, plano de carreira é o 3. Se ele é o 3, vejam, qual é o único em que a gente tem a terceira opção sendo o 1. A gente tem, a única alternativa que a gente tem, a gente tem a primeira, segunda, terceira e quarta coluna. Se a gente for olhar, o único em que a gente tem a terceira sendo 1 é a letra D. Ou seja, bastava eu saber 1 e eu já matava essa questão, certo? Mas como a gente já tem o nosso gabarito, porque a gente determinou através de um conceito somente, a gente sabe os demais. Então a gente sabe que o primeiro é o 4, ou seja, é o ambiente organizacional. O que é o ambiente organizacional? É a área específica de atuação do servidor, integrada por atividades afins ou complementares, organizadas a partir das necessidades institucionais e que orienta a política de desenvolvimento pessoal. Pronto, isso é o ambiente organizacional. Todos esses conceitos estão lá no capítulo 3, nos incisos. Então,
O segundo, né, posição do servidor na escala de vencimento. Ó, já falei sobre isso. É o padrão de vencimento, a posição lá naquela tabelinha que eu mostrei a vocês. É o 4A, 5A, aquela que a gente tem na horizontal e na vertical, descendo, né? Então, isso aí é o quê? É o padrão de vencimento, naquela tabelinha cruzada, quanto a pessoa está ganhando. Ali é o padrão de vencimento. Então, tá aí, o segundo é padrão de vencimento. O terceiro é um plano de carreira que a gente acabou de ver, que foi o que entregou para a gente essa resposta. E o 4, a gente já viu que foi o primeiro. Então, o último, né, que é o conjunto de cargos de mesma hierarquia, classificados a partir de requisitos de escolaridade, nível de responsabilidade. Olha aí, gente, as palavras entregam. Nível de classificação, conjunto de cargos de mesma hierarquia. Então, reforcem isso, ó, de mesma hierarquia. Lá na frente a gente vai ver esses mesmos conceitos aqui em outras questões. Conjunto de cargos de mesma hierarquia, classificados a partir de requisitos de escolaridade. Olha aí, nível de responsabilidade, requisitos e nível de escolaridade. Nível fundamental, médio. Então a gente lembra, ó, isso aqui está relacionado com o quê? Está relacionado com o nível de classificação, nível de responsabilidade de conhecimento, habilidades específicas, formação especializada, experiência, risco e esforço físico para o desempenho de suas atribuições. Então esse aqui é o nível de classificação, que pode ser A, B, C, D ou E, tá? Então essa questão, letra D, é a alternativa correta. Vamos para a próxima. Questão 2, também IDECAN, mesmo ano, mesmo concurso. Acerca da Lei Federal 11.091 de 2005, que dispõe sobre a estrutura do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação no âmbito das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação, assinale a alternativa correta. Letra A. É de observância obrigatória, além do tempo do efetivo exercício no Serviço Público Federal, a idade e a remuneração... Gente, ó, para aqui. A idade do servidor... O que é que a idade do servidor vai ter a ver com isso? A obrigatoriedade tem que ter mais de 18 anos para poder ingressar no serviço público. Tudo que vier, não tem nada assim, você só pode progredir para um determinado nível, padrão, se você tiver uma idade mais avançada. Não existe. Então, essa coisa de precisar levar em consideração a idade e a remuneração do servidor para fim de enquadramento na matriz hierárquica, nada a ver. Está relacionado com o nível... o padrão, né, do que a gente acabou de ver até na anterior aqui, nível de classificação. Não tem nada a ver com a idade da pessoa. Então a letra A está errada, nada a ver. B. Os servidores lotados nas instituições federais de ensino, integrantes do plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação, terão direito à vantagem pecuniária individual, VPI, intitulada pela Lei 10.698 de 2003. Não, pessoal, eu falei isso lá no vídeo anterior, no vídeo que eu falo da aula. Quando a gente está tratando essa lei, foi estabelecida em 2005, ela tirou todos esses benefícios aí, no caso desse VPI, né, e também tinha outros benefícios lá. Então, essa vantagem pecuniária, ela não existe mais a partir de 2005, ela só existiu de 2003 a 2005, quando essa lei 11.091 entrou em vigor, essa outra ela foi revogada. Então, letra B errada também. Agora vamos à letra C. O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á exclusivamente, perceba essa palavra, exclusivamente, não há outro método, pela mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento mediante, respectivamente, progressão por capacitação profissional ou progressão por meio profissional. Sim, verdadeira, corretíssima. Onde é que a gente vai encontrar falando sobre isso? Lá no capítulo 5 da lei, que vai tratar do ingresso no cargo e das formas de desenvolvimento. Então lá no artigo 10, ele vai trazer pra gente dessa mesma forma, do jeito que tá aí, ipsiliteris. Então, dá uma olhadinha no vídeo anterior, reforça, se puder, veja mais de uma vez, pega a lei, anota, risca, resolve outras questões para você ficar afiadíssimo. Então, quando você bater o olho numa questão como essa, você já vai logo resolver aí prontamente. Vamos à letra D. O ingresso nos cargos do plano de carreira far-se-á no padrão inicial do primeiro nível de capacitação do respectivo nível de classificação, mediante concurso público, apenas de provas vedadas a avaliação de títulos e inclusão de curso de formação? Errado, né? Por que está errado, pessoal? Porque pode existir avaliação de títulos, né? A gente já viu isso lá na lei, inclusive, então essa tá errada. Letra D, incorreta. E letra E, vamos mostrar por que a letra E está incorreta. A Comissão Nacional de Supervisão de Plano de Carreira, vinculada ao Ministério da Educação,
tem a finalidade de acompanhar, assessorar e avaliar a implementação do plano de carreira, não lhe sendo permitido, olha, não lhe sendo permitido, tem um não, então a gente já fica antenado, opa, não lhe sendo permitido, uma comissão, ela não tem a permissão, vamos ver, não lhe sendo permitido, todavia, examinar os casos omissos referente ao plano de carreira. É mais um tipo de coisa que mesmo que você não tenha lido a lei, dá para suspeitar, né? Ó, existe uma comissão nacional de supervisão de plano de carreira. A comissão não pode examinar os casos omissos, os casos que não estão contemplados, abarcados pelo plano de carreira? Obviamente que eles podem, porque se eles são uma comissão, quem é que poderia fazer isso? Então, esse tipo de questão aqui é fácil da gente eliminar, por mais que você não tenha lido a lei, né? É uma questão meio que de lógica, né? De conhecimento geral, não especificamente da lei, mas óbvio que se você leu a lei, melhor ainda. Vamos agora para a próxima questão, que é a questão 3 da IDECAM. Vamos seguindo aqui, pessoal. Então, ó, nos termos da Lei Federal 11.091 de 2005, plano de carreira é conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores titulares de cargos que integram determinada carreira, constituindo-se em instrumento de gestão do órgão ou entidade. A gestão, ou seja, ele deu o conceito para a gente aqui do que é, né, esse plano de carreira. A gestão dos cargos do plano de carreira observará alguns princípios e diretrizes. Analise-os. Olha, pessoal, essa questão, eu acho que é a questão mais fácil que eu coloquei aqui, ó. Vamos lá. A natureza, ele quer saber, né, quer que a gente analise, e lá no final ele vai dizer assim, ó, estão corretas as afirmativas. Vamos analisar. A natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema Federal de Ensino? Sim. Lá no capítulo 2, que trata, né, da organização de quadro de pessoal, no artigo 3º, esse aí é o inciso 1. Tá? Ipsiliteris, a natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema Federal de Ensino. Pronto. Então, essa está correta, certo? Então, o 1 está correto. Se a gente sabe que o 1 está correto, ó, já dá para eliminar a letra A. Por que dá para eliminar a letra A? Porque não tem, ó, ele fala, estão corretas as alternativas. Ó, se não tem 1 na letra A, né? Então, a gente já pode eliminar, assim como nós podemos eliminar também a D, porque não tem 1. Então, ó, a gente já fica entre B, C e E. Vamos avançar. O reconhecimento do saber não instituído resultante da atuação profissional na dinâmica de ensino, de pesquisa e extensão. Também lembra que lá no vídeo que a gente trata sobre a lei, eu falo muito disso, ó, ensino, pesquisa e extensão. Ensino, pesquisa e extensão. Então, esse reconhecimento desse saber não instituído, que é resultante dessa atuação profissional dentro dessa dinâmica de ensino, pesquisa e extensão, ele está contemplado, né, dentro do plano de carreira, certo? Então, essa é verdadeira também. Então, ó, a gente já sabe que a 2 está correta. Agora vamos para a 3, né? No 3, perceba que quando a gente faz a 2, né, a gente não consegue eliminar nenhuma porque todas as alternativas têm o 2. Ou seja, na verdade, a gente nem precisaria analisar a 2. Porque a gente já sabe que a 2 estava correta, porque ela já tinha em todas as outras. Mas, né, como aqui a gente vai falar todas as alternativas, tanto as corretas como as incorretas, que aqui o objetivo é a gente agregar mais, eu falei isso aqui para vocês, mas fica um macete numa prova de concurso, você não precisaria nem gastar neurônio com esse tópico 2. Já saberia que ele estava correto. No 3, ele fala, ó, a desvinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional. Gente, vocês acham que o plano de carreira ele vai levar em consideração a desvinculação do planejamento estratégico e do desenvolvimento organizacional? Não, ele vai levar em consideração a vinculação. Então essa palavra ela veio aí justamente para confundir a cabeça, né? Não é desvinculação, é vinculação. Então o 3 ele está incorreto. Ou seja, a gente agora pode eliminar a letra B. Vamos ficar agora entre C e E. E agora vamos ver o 4, né? Ó, então, o 4 é quem vai definir para a gente. Se o 4 estiver correto, né, a gente já sabe que vai ser a letra E e vai eliminar a letra C. Vamos ver. A investidura em cada cargo condicionada à aprovação em concurso público? Sim, vimos isso aí. Só posso ter a investidura em cargo
se eu tiver uma aprovação em concurso público. Eu não posso assumir um cargo de professor, de técnico, de qualquer outra coisa, se eu não for aprovado em concurso público. Ou seja, 4, correta, portanto, a letra C, incorreta. A alternativa correta é a letra E, certo? Vamos para frente. Questão 4, mais uma da IDECAN 2009, questão bem recente, certo? A lei número 11.091 de 2005 dispõe sobre a estruturação do plano de carreiras dos cargos técnico-administrativos em educação no âmbito das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação. Com base nas disposições constantes na referida lei, assinale a alternativa incorreta. Eu dei esse grifo, deixei em amarelo, negrito, para destacar que é incorreta. Tome muito cuidado. Quando você estiver fazendo a sua prova, viu o nome correto ou incorreto, circula, destaca lá, que é para você já desenvolver todo o seu raciocínio da questão baseado nisso. Porque às vezes você vê lá incorreto e vai procurar qual é a correta. Vê a primeira e finda errando mesmo, sabendo, porque não prestou atenção lá no enunciado. Então estamos procurando a incorreta. Vamos lá, letra A. A gestão dos cargos do plano de carreira observará a garantia de programas de capacitação que contemplem a formação específica e geral, nesta incluída a educação formal? Sim, verdadeiro, certo? Então, isso aí está estabelecido lá naquela parte da lei que vai tratar justamente, né, dessa progressão e dos programas de capacitação. E a gente viu lá, né, que o servidor ele pode ter direito a fazer cursos que preferencialmente sejam na área de atuação dele para poder melhorar a condição de trabalho e de atendimento ao público, né? Então, letra A, corretíssima. Se ela está correta, significa que não é ela, né? Porque a gente está procurando a incorreta. Na letra B, fala o seguinte: o desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á exclusivamente pela mudança de nível de capacitação, ok, e de padrão de vencimento mediante, respectivamente, progressão por capacitação profissional ou progressão por mérito profissional. Perfeito, exatamente o que fala na lei, certo? Lá na parte que fala de progressões, né, de como desenvolver na carreira. Então são esses dois métodos: capacitação profissional, progressão por mérito. Então são essas duas formas, não tem para onde correr. Essa aí está correta, ou seja, não é a B, estamos procurando a incorreta. Letra C. A liberação do servidor para a realização de cursos de mestrado e doutorado está condicionada ao resultado favorável na avaliação de desempenho. Sim, o profissional, o servidor, ele só vai ser liberado para esses cursos de mestrado e doutorado se ele tiver um bom resultado na avaliação de desempenho. Se ele for um mau servidor, que tem uma assiduidade baixa, ele não teve uma boa avaliação dos pares e do chefe imediato, ele não vai poder fazer. Então, a liberação para a realização de cursos de mestrado e doutorado está condicionada ao resultado favorável na avaliação de desempenho? Sim. Então, ela está sim. Se ele for mal avaliado, ele não vai poder se afastar, por exemplo, para fazer um curso de mestrado e doutorado. Letra D. Caberá à Instituição Federal de Ensino avaliar anualmente a adequação do quadro de pessoal às suas necessidades, propondo ao Ministério da Educação, se for o caso, o seu redimensionamento? Sim, correto também. A gente viu isso, né? Todos os anos a instituição tem que fazer esse levantamento, porque tem gente que se aposenta, né? Tem gente que morre, acontece, né? Agora a gente está passando pelo Covid, muitos servidores faleceram, infelizmente, isso acontece. Então, esse quadro ele tem que ser renovado, né? Porque ficou em falta lá. Então, ele tem que ser renovado. Acontecem N coisas. Então, anualmente tem que ser repassado isso para o Ministério da Educação para poder haver um redimensionamento, ou até mesmo quando aumenta muito a demanda, né? Por exemplo, abre novos cursos, a gente tem mais alunos, acontece isso do número de servidores não ser suficiente para atender a demanda da comunidade. Então, essa instituição de ensino ela vai mandar para o Ministério da Educação esse relatório solicitando aí um redimensionamento, solicitando mais códigos de vaga, né? Então, a letra D também está correta. E agora, olha, só sobrou a letra E. Então, a gente já sabe que a incorreta é a letra E, mas vamos ler. Letra E. Nível de classificação é a posição do servidor na matriz hierárquica dos padrões de vencimento em decorrência da capacitação profissional para o exercício das atividades do cargo ocupado realizada após o ingresso. O que é, então, o nível de classificação para a gente entender?
é o conjunto de cargos de mesma hierarquia, classificados a partir do seu requisito de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas de formação especializada, experiência, risco e esforço físico para o desempenho de suas atribuições, ou seja, a letra E está incorreta, então ela é a alternativa correta que a gente está procurando, porque a questão pede a incorreta. Então, a letra E é a alternativa que nós vamos marcar, certo? Ela é a correta. Questão de número 5, também da IDECAM, certo? 2019, Univasp, prova de assistente em administração. Sobre as formas de ingresso no cargo de técnico administrativo em educação e as suas formas de desenvolvimento, assinale a alternativa incorreta. Mais uma vez, deixei o grifo aí destacado, amarelo, negrito, fonte maior, para a gente entender que é a incorreta. E perceba que a banca IDECAM gosta muito de botar qual é a incorreta. Então prestem muita atenção, que ela vai alternar qual é a correta, qual é a incorreta, correta, incorreta, que é para confundir mesmo aí a pessoa que está fazendo a prova. Então prestem muita atenção. O ingresso nos cargos far-se-á no padrão inicial do primeiro nível de capacitação do respectivo nível de classificação mediante concurso público de provas ou de provas e títulos. Perfeito, né? Isso aí é como está exatamente na lei que a gente já viu. Só posso entrar no concurso, só posso entrar no padrão inicial e através de concurso, que pode ser prova e título. Ok. Os concursos públicos poderão incluir, dentre as suas fases, o curso de formação. Pode sim. Os percentuais de incentivo à qualificação não podem ser cumulativos e serão incorporados ao respectivo provento de aposentadoria e pensão. Olha aí, pessoal. Os percentuais não podem ser acumulados, isso é verdadeiro, né? Não pode. Se você tem seu cargo é nível médio, você tem graduação, especialização, mestrado e doutorado, já pensou? Você ia juntar uma porcentagem, aí a outra porcentagem em cima, aí a porcentagem do mestrado e a porcentagem do doutorado. Ia ficar 3 vezes o salário. Então isso não existe, certo? É proibido. Então é verdadeiro, né? Os percentuais não podem ser acumulados. Verdadeiro. Nós estamos procurando a incorreta. O servidor que possuir educação formal superior ao exigido para o cargo de que é titular fará jus ao incentivo à qualificação. Sim, verdadeiro. Se você é servidor da área da educação, seu cargo é de nível superior, você fez um mestrado, fez uma especialização, um mestrado ou um doutorado, você tem direito a um incentivo à qualificação, certo? Então, essa aí também é verdadeira. Sobrou somente a letra E. Então, vamos ver o que é que está errado, né, na letra E. Os títulos em área de conhecimento com relação direta ou indireta ao ambiente organizacional de atuação do servidor ensejarão o mesmo valor percentual na fixação do incentivo à qualificação. Percebam, pessoal, mesmo que você não tenha lido a lei, olha só como essa afirmação ela é meio que duvidosa. Se eu me formar numa área que não tem nada a ver com o meu cargo, eu vou ganhar o incentivo à qualificação igual a se eu me formasse na área? Obviamente que não, certo? Então, como ele colocou aqui, que sendo na área com relação direta ou indireta é o mesmo percentual. Não é, né? Então, se for numa área indireta, vai ser um percentual menor. Se for na área direta, percentual maior. Então, essa é a incorreta. Portanto, a resposta é letra E, porque ele estava pedindo a incorreta. Se você está gostando desse vídeo até aqui, não esqueça, caso você não seja ainda inscrito no canal, de se inscrever, deixar aquele comentáriozinho aqui, para um pouquinho, né, para poder absorver as questões, entender tudo. Deixa aquele comentáriozinho aqui, agradecendo, para incentivar a poder gravar o próximo vídeo para vocês. Sem delongas, vamos para a questão 6, IFPI, né? Instituto Federal do Piauí, 2012, programador visual, cargo de programador visual. Vamos lá. O artigo 8º da Lei 11.091 de 2005, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação no âmbito das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação, estabelece as atribuições gerais dos cargos que integram o plano de carreira, sem prejuízo das atribuições específicas e observados os requisitos de qualificação e competências definidos nas respectivas especificações. Sendo assim, responda: são atribuições gerais dos cargos que integram o plano de carreira dos técnicos administrativos em educação no âmbito das instituições federais
de ensino vinculadas ao Ministério da Educação, exceto, ou seja, a gente está analisando o que são atribuições e a questão ela pede o que não é exceto. São atribuições exceto. Essa questão, ela é muito fácil, muito simples. E eles colocaram de uma forma assim que por mais que você não tenha lido a lei, você consiga responder. Assim, não fique muito animado que isso não costuma ser muito comum, certo? Esse tipo de questão que você consegue resolver sem ter estudado a lei. Essa é um exemplo. Letra A. Executar atividades gerais e não afins ao cargo, organizadas a partir das necessidades das instituições federais de ensino, independente de desvio de função. Gente, pelo amor de Deus, olha o que é que isso aí está dizendo. É uma atribuição do servidor, ela pode ser não afim ao cargo, ou seja, você pode ser um programador visual, ou então trabalhar numa outra área, técnico laboratório de informática. Ah, você é programador visual. Não tem sentido. Certo? Então ele fala áreas não afins. Aí lá na frente ele fala assim, ó, independente do desvio de função. Desvio de função é totalmente errado. Você pode até entrar na justiça se você tiver com desvio de função. Ah, você foi contratado para uma coisa, você fez o concurso e você está trabalhando em outra área totalmente diferente aquilo que não tem nada a ver com a sua formação, desvio de função, errado. Se a gente quisesse ver as outras, planejar, organizar, executar, avaliar as atividades inerentes ao apoio técnico administrativo, ao ensino, corretíssima, perfeita. Executar as tarefas específicas a fim de assegurar a eficiência e a efetividade das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Ó, ensino, pesquisa e extensão nas instituições federais de ensino. Perfeito. Planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades técnico-administrativas inerentes à pesquisa e extensão nas instituições federais de ensino. Perfeito. Executar tarefas específicas utilizando-se de recursos materiais, financeiros e outros de que a instituição federal de ensino dispõe. Perfeito. Certo? Então, letra A é a nossa alternativa correta que atende ao enunciado que pede a errada, né? Que é o exceto. Pronto, pessoal, então questão de número 7, né, do IFC, Instituto Federal Catarinense. Essa prova foi aplicada a vários cargos. Ela vai dizer assim, ó, em relação à estruturação de plano de cargos técnicos administrativos em educação no âmbito das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação, dispostas na Lei 11.091, analise as alternativas a seguir. O desenvolvimento do servidor na carreira dá-se-á exclusivamente pela mudança de nível de capacitação chamada progressão por mérito profissional. Pessoal, nós sabemos que há dois métodos e não somente um. Não é somente progressão por mérito profissional, né? A gente sabe que existe também aquela outra progressão que eu vou pedir a vocês para deixar aqui no comentário. Quero ver se vocês estão prestando atenção. Eu não vou nem dizer, eu quero que deixem aqui no comentário, ó, questão 7, qual é o outro tipo de progressão que nós temos além do mérito profissional? Deixa aqui. A gente já falou aqui, inclusive, nessa resolução, certo? Vamos lá. Então, ela está incorreta. Certo? Então, se ela está incorreta, ó, se a 1 está incorreta e ele quer saber quais são as corretas, que lá embaixo ele fala, são verdadeiras as alternativas, as afirmativas. Então, como a gente sabe que a 1 é incorreta, a gente já consegue eliminar a letra A e também a letra C. São duas alternativas que tem aí o número 1. Vamos para o 2. Planejar e avaliar as atividades são atribuições exclusivas dos cargos de classificação D e E que integram o plano de carreira, enquanto organizar e executar as atividades são atribuições dos cargos de nível A, B e C. Eu achei essa aí muito bem bolada, esse item, né? Porque quando a gente pensa de maneira geral, a gente pensa, vixe, faz sentido, né? Porque os nível D e nível E são nível médio, A, B, C pode ser são aqueles cargos mais antigos que nem existem mais o A e B, né? Assim, não há mais concurso para isso, que era merendeira, zelador, esse tipo de coisa que não tem mais segurança, né? Entre A, B e C. Hoje ainda tem, né? Alguns de nível C, mas A e B não tem mais concurso, que essas coisas são terceirizadas. Então a gente fica assim, ó, faz até um pouco de sentido, né? Só que, pessoal, quando ele fala isso, ele coloca aí uma palavrinha que mata, né? Que ele fala, são atribuições exclusivamente. Sendo que lá no artigo 8, quando vai tratar dessa parte do plano de carreira, ele fala, são atribuições gerais dos cargos que integram o plano de carreira, sem prejuízo das atribuições específicas, observados os requisitos de qualificação, competência definida, pronto. Então, ele fala aqui exclusivo, na verdade é geral. Então, o 2 também está incorreto. Certo? Então, se o 2 está incorreto, a gente pode eliminar agora a letra D. Então, a letra D, ó, cai fora. Vamos agora analisar o tópico 3, aí, o item 3. O ingresso nos cargos de plano de carreira far-se-á no padrão inicial, a gente já viu isso, né, aqui em outras questões, no padrão inicial do primeiro nível de capacitação do respectivo nível de classificação, ok? Mediante concurso público,
ok? Que pode ser de quais formas? Provas ou de provas e títulos. Observadas a escolaridade e experiências estabelecidas em lei. Perfeito, essa aqui está correta. Então a gente sabe que a nossa resposta tem que ter o 3 e na letra B não tem o 3. Então a gente elimina o 3 e por eliminação chegamos que a resposta é a letra E, mas vamos analisar ainda o 4 e 5, né? Aqui a gente bastava analisar a 5, mas como a gente está fazendo todas aqui, a gente está analisando tudo, né? Se fosse a prova, já poderia marcar a letra E, se estivesse na prova. Como a gente está aqui estudando de forma mais profunda, analisando cada detalhezinho, porque isso aqui pode ajudar numa futura questão, então vamos aqui. 4. Os servidores lotados nas instituições federais de ensino, integrantes do plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação, farão jus à vantagem pecuniária individual? A gente já viu isso também lá atrás. Não tem mais essa vantagem pecuniária individual. Ela só existiu de 2003 a 2005. Então isso aí está equivocado, está errado. Então já sabemos que o 4, né, está errado. A gente já esperava isso, né? E o 5 tem que estar correto. O incentivo à qualificação terá por base percentual calculado sobre o padrão de vencimento percebido pelo servidor? Sim. Então, o percentual é em cima do seu padrão de vencimento. Então, quando você progride na sua carreira, aquele percentual que você recebe pela sua capacitação, pela sua qualificação, mestrado, especialização, mestrado, doutorado, um nível acima daquilo para o qual o seu cargo exige que você tenha para poder ser contratado, então, né? A gente sabe que isso é verdadeiro, certo? Então o incentivo à qualificação terá por base percentual calculado sobre o padrão de vencimento. Ou seja, se você mudar o seu padrão de vencimento, é a mesma porcentagem, porém você vai ganhar mais, beleza? Então essa aí está correta. Sabemos então que a resposta correta é a letra E, somente 3 e 4. Essa aí é correta. Vamos para a próxima, né? Questão de número 8, agora do Cefet Minas Gerais, cargo de jornalista 2014. Analise os conceitos que dispõe sobre a estrutura do plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação no âmbito das instituições federais de ensino, de acordo com a Lei 11.091/2005, e marque V para verdadeiro e F para os falsos. Então agora, mais uma vez, uma sequência de V ou F que a gente vai analisar. Vamos lá. Plano de carreira é o conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam, lembra que eu falei? Desenvolvimento profissional dos servidores titulares, ou seja, a forma com que a pessoa vai desenvolver na carreira, plano de carreira. Dos servidores titulares de cargos que integram determinada carreira, falou em carreira de novo, plano de carreira, que integram determinada carreira, constituindo-se instrumento de gestão do órgão ou entidade. A forma que aquele órgão ou entidade que trabalha vai gerir os seus servidores. Então, essa aí está correta. A gente tem que a primeira está correta. Então, 1 é V. A gente já consegue eliminar letra C e letra D, né? Porque a gente sabe que o primeiro é verdadeiro. Segundo, nível de classificação é o conjunto. Nível de classificação é o conjunto de cargos em diferentes hierarquias. Olha aí. O nível de classificação é o conjunto de cargos de mesma hierarquia, certo? Então aí está dizendo, nível de classificação é o conjunto de cargos em diferentes hierarquias. Não, cada nível de classificação ele está dentro da mesma hierarquia, que vai de A até E, certo? Distribuídos a partir do requisito de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas, formação especializada, experiência, risco e esforço físico para desempenho de suas atribuições. Fora aquilo, né, que fala de diferentes hierarquias, está tudo correto. Ou seja, essa na verdade está incorreta, porque esse item aí, ele é falso, né, porque é em mesma hierarquia e não diferente. Ou seja, a segunda é falsa. Então a gente sabe que a primeira é V e a segunda é F. Ou seja, primeira V, segunda F, a gente vai ficar entre B e letra E. Estamos entre B e E, certo? Vamos agora para o padrão de vencimento. Vamos lá, padrão de vencimento é a posição do servidor na escala de vencimento da carreira em função do nível da capacitação, cargo de classificação verdadeiro. Pronto, então até agora, olha o que é que a gente tem. Eliminamos A, C, D, e com essa que a gente sabe agora que o terceiro campo é verdadeiro, a gente elimina também a letra B. Pronto, então a gente sabe que é a letra E. Vamos entender por que esse último item ele é falso, certo? Então ele fala, nível de capacitação é a posição do servidor na matriz hierárquica dos padrões de vencimento. Até aqui tá perfeito. Em decorrência da
Olha aí, olha a pegadinha, olha a coisa, como eles colocaram assim, de forma sorrateira, vamos chamar dessa forma. Que ele fala, em decorrência da experiência profissional. Então é aí que está a pegadinha, porque ele fala em decorrência da capacitação. E não é, como ele colocou aí, da experiência profissional, é da capacitação profissional para o exercício das atividades de cargo ocupado realizadas após o ingresso. Ou seja, ele modificou apenas uma palavra, certo? Na verdade, é em decorrência da capacitação. E ele colocou, ó, da experiência profissional. E olha que pegadinha maldosa, né? Então a gente sabe que a correta é a letra E. Como a gente já sabia, a partir do que a gente tinha visto até a penúltima. Vamos para penúltima questão agora, questão 9, Cefet Minas Gerais, 2014, Técnico Laboratório Informática. De acordo com a Lei 11.091 de 2005, com relação aos percentuais de incentivo à qualificação, é correto afirmar que são acumuláveis e se incorporam somente à pensão? Ó, pessoal, os percentuais de incentivo à qualificação não são acumuláveis. Mais uma vez, ó, são acumuláveis, de novo, não são acumuláveis e se incorporam somente aos proventos de aposentadoria? Errado também, não são acumuláveis. Terceira, são acumuláveis? Não são acumuláveis, pelo amor de Deus. E não se incorporam aos proventos de aposentadoria e pensão? Olha aí, errado também. E vamos para D, ó. A D está correta, ó. São inacumuláveis, perfeito, e se incorporam aos proventos de aposentadoria e pensão. Se você fez um curso de mestrado, especialização, enfim, doutorado, ou até mesmo ensino médio, dependendo do cargo, né, graduação, qualquer coisa que é acima do nível exigido para você tomar posse, né, no seu cargo, então, né, ele vai valer, ele vai ser incorporado ao seu provento de aposentadoria e também de pensão, com a condição de você fazer isso antes de se aposentar, né? O servidor ele tem que estar em exercício, efetivo exercício, quando ele faz isso, antes da aposentadoria, certo? E letra E, são inacumuláveis, certo? É inacumulável. E não se incorporam, não, eles se incorporam, certo? E se incorporam aos proventos de aposentadoria. Então essa aqui está incorreta, né? A letra E, porque ele fala que não se incorporam e eles se incorporam sim. Vamos agora à última questão aqui para a gente fechar com chave de ouro, com uma dica especialíssima aqui para você, um macete para você lembrar desse conceito que vai ajudar você muito mesmo, porque esse tipo de questão aí que trata de conceito, né, do que é cargo, que é nível de classificação, que é carreira, infração a gente nem viu isso, né? Então isso aí já fica em outra legislação. Então vocês vão ver aqui, ó, o macetinho que eu trouxe para vocês. Vamos lá. Segundo o que dispõe na lei do plano de carreira dos cargos de técnicos administrativos em educação no âmbito das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação, o conjunto de atribuições e responsabilidades na estrutura organizacional que são cometidas a um servidor traduz o conceito de conjunto de atribuições, aquelas atribuições e responsabilidades que estão dentro da estrutura organizacional que são cometidas a um servidor. Ou seja, o que é isso aqui? Nível de classificação? Infração não é. A gente já viu que nada a ver. Infração é um ato que a pessoa comete que vai contra o código de ética, contra a legislação, né? Não tem nada a ver com o que ele coloca. Cargo? Sim, né? O cargo é isso, conjunto de atribuições, responsabilidades que são previstas dentro daquela estrutura organizacional, que elas são direcionadas, são cometidas, elas são atribuídas a um servidor. Então a gente sabe que é cargo, certo? Isso aí é o que? Cargo. Então, letra B já é a alternativa correta. O nível de classificação a gente já viu o que é e a carreira também, então não vou entrar em detalhes, mas agora eu vou dar um macete para você lembrar, quando você vir esse conceito novamente, você lembrar que é cargo. Olha só que o conceito, ele dá uma dicasinha pra gente legal. Olha aqui, ó. A gente sabe que é cargo, né? E olha isso aqui, ó. Quando você for olhar, ó, conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que são cometidas a um servidor. Olha aí, ó. A gente tem, ó, CAR como iniciais das três primeiras, ó. Conjunto, começa com C. Já atribuições e responsabilidades, CAR, já dá para lembrar que é cargo. E aí, lá na frente ainda tem organizacional, que são cometidas a um servidor. Esse finalzinho até que assim, não vai determinar, porque o organizacional, vou lembrar desse G, pode ter um G até de outra coisa lá para uma pegadinha. Mas se você lembrar das três primeiras letras, conjunto de atribuições e responsabilidades. Olha aí. Então, conjunto de atribuições e responsabilidades,
carro. Tá? Então, essa é a última questão que eu trouxe para vocês, com essa dica aí supimpa. E, finalizando agora o nosso vídeo, pessoal, quero dizer mais uma vez que se você chegou até aqui e não se inscreveu ainda, tá na hora de se inscrever, né? E se você já é inscrito, ou se não é inscrito, não quer se inscrever, tudo bem, tranquilo, né? Sem problema nenhum, mas ajudaria bastante o canal. Se você deixar o seu comentário aqui, com certeza você vai me motivar a trazer mais vídeos. Então deixa aqui embaixo a sua sugestão, diz o que é que você achou desse vídeo, se você gostou da didática, da dinâmica, se você queria que eu falasse um pouco mais devagar, que às vezes eu acho que eu falo um pouco rápido. Pode deixar aqui nos comentários que eu aceito críticas e sugestões. E agradeço a você que ficou até aqui, até o final. Se puder indicar esse vídeo para outra pessoa, também agradeço bastante. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, clicar no sininho, porque vem mais vídeos por aí. Até um próximo vídeo e valeu, tchau!